Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao programa Em Frente Responde. E hoje eu quero responder uma dúvida, ou então vou dizer assim, fazer um pequeno, breve estudo a respeito do batismo e da forma do batismo presbiteriano. Né? Eu sou o pastor César de Souza da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Rolândia, e eu quero falar especialmente com você que é presbiteriano independente, ou até mesmo que é diretamente aqui da IPI de Rolândia. Existe uma dúvida grande a respeito do nosso batismo em dois quesitos, né? Primeiro, a respeito do batismo, da maneira, da forma como ele acontece na nossa igreja, porque nós praticamos a aspersão ou derramamento de água sobre a cabeça de alguém no momento em que nós batizamos. A segunda coisa bastante recorrente nas dúvidas que as pessoas têm, inclusive na igreja, é a respeito do fato de que nós batizamos os filhos dos crentes, desde os recém-nascidos, né? Os bebês, as crianças, filhas dos crentes. Então nós vamos fazer esse pequeno estudo em duas partes, tá bom? Claro, primeiro nós vamos falar a respeito da forma do batismo. Essa maneira que nós batizamos como presbiterianos, ela é bíblica? Ela é evangélica? Ela é normal na igreja cristã? Como é que podemos dizer isso? Bom, para falar a respeito disso, eu vou usar aqui, olha, 3 livrinhos, tá? O primeiro, esse daqui, o Batismo Cristão, ele é da CEP, Casa Editora Presbiteriana. O segundo livrinho é O Batismo Cristão, também, né? Mas esse é diferente, esse aqui é de outro autor, tá? Esse aqui é do Charles Hodge, que é um teólogo mais antigo, de um outro século, e a pergunta que ele faz é imersão ou aspersão? Que vai ser também o nome aqui do nosso programa. E a gente tem também aqui, ó, o batismo infantil, ok? O batismo infantil. O que os pais deveriam saber a respeito deste sacramento. E quem editou esse livro foi a editora Puritanos. Os Puritanos, ok? Bom, vamos lá então falar, querido, a respeito da aplicação do batismo, da forma do batismo. Por que nós batizamos por aspersão, sendo que a maioria das igrejas evangélicas, elas parecem batizar por imersão? Então, a palavra aspersão significa derramamento. A palavra imersão significa muitas coisas, mas mergulhar, ok? Então, a palavra aspersão, ela significa derramar. Aspergir significa derramar. E imergir significa mergulhar, ok? Então, eu gostaria que você, se pudesse, tratasse mesmo este vídeo que você está vendo aqui como um estudo. Ok? Nós vamos dividi-lo em várias partes para que não fique muito cansativo, tá bom? E você pode ir se ajustando para que você veja. E aí você passa para aqueles seus amigos cristãos, evangélicos de outras igrejas, de outras denominações, que talvez não entendem o fato de você ser presbiteriano, de você ser da igreja presbiteriana e por isso admitir que o batismo é por aspersão. Uma coisa que precisa ficar clara já no início desse vídeo, queridos, é que nós não temos a intenção, o objetivo de contender, ok? Tanto que a igreja presbiteriana aceita aqueles que vêm das igrejas imersionistas, ou seja, que receberam o batismo por imersão, sem que nós os batizemos novamente. Então não há essa preocupação, porque nós entendemos que o batismo, embora ele não seja um mero símbolo, ele é um símbolo, como disse Martinho Lutero, o batismo é um símbolo externo de uma graça interna. O batismo demonstra uma coisa visível, né? Ele é algo visível de algo que aconteceu de maneira invisível, ok? Então, não queremos aqui contender, brigar,
provar, né? Ou para que isso gere debate com os nossos irmãos de outras denominações, mas para esclarecer. Trate realmente isso de uma maneira séria. Eu quero pedir para você, meu querido, minha querida, especialmente você, membro, líder aqui da IPI de Rolândia, esse vídeo não vai lá para a TV Cultura, tá? Ele vai ficar no canal do Em Frente Responde, para que qualquer um, claro, possa ver, vai se tornar um vídeo público, porém a divulgação necessariamente, primeiramente, será feita para os membros daqui da igreja, para os membros da igreja presbiteriana, e você pode usá-lo aí para ajudar pessoas que possam estar em dúvidas a respeito do, afinal de contas, por que a igreja presbiteriana, por que a IPI batiza por aspersão, ok? Vamos falar sobre isso? Muita gente fala assim, pastor, eu nem me preocupo com isso, né? A minha preocupação maior é com a outra parte que virá depois, que é a questão do batismo infantil. Ok, mas vamos começar por essa parte para que as coisas fiquem bem claras e, de repente, falando disso, você já entende também a outra coisa, ok? Então, tá ok. A gente já disse, então, que o batismo é uma simbologia. Isso não quer dizer, querido, que uma simbologia não seja algo importante. A simbologia para o cristão é importante. Nós temos muitos outros símbolos. A gente tem, por exemplo, a ceia do Senhor, a Santa Ceia, como queira chamar, e a ceia ela é um ato simbólico para nós cristãos evangélicos. A ceia é um ato simbólico. Sabe, nós, quando estamos com o pão, quando estamos com o cálice, não afirmamos ali que nós estamos com o corpo, a carne de Cristo e nem com o sangue de Jesus. Aquilo simboliza o corpo e a carne de Jesus. Da mesma maneira, o batismo é um símbolo, ok? Neste sentido. E para nós a ceia, a Santa Ceia, é algo importantíssimo, ainda que simbólico. Estou aqui com um livrinho, né, o Batismo Cristão, e vamos ver aqui uma outra questão. Bom, a quantidade de água no batismo, ela faria diferença? Faria diferença para aqueles que podem crer que o batismo regenera ou que o batismo ele lava os pecados. Nisso nós, diferentemente da Igreja Católica Apostólica Romana, nós não cremos que o batismo seja símbolo de regeneração. Nós não acreditamos que o batismo seja símbolo de lavagem, neste sentido, como se o pecado fosse deixado na água do batismo, ou que se a água batismal pudesse lavar pecados. Eu queria então começar aqui usando a Bíblia, a Palavra de Deus, e é um estudo, se você quiser, você pega lá um livro de anotações, um caderno, anota no seu celular, de alguma maneira eletrônica. Também vou deixar nas descrições do vídeo do YouTube para que você possa ter os textos bíblicos. Afinal de contas, o que regenera o homem, né? Vamos ler a Bíblia em Tito, capítulo 3, o versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5, onde a Bíblia diz assim, olha, que nós não fomos salvos por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia de Deus, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Olha, aqui já poderia acabar com o estudo, querido. Então a água, ela não simboliza a lavagem nem a regeneração. Tito 3,5, né? Paulo diz claramente, nós não fomos salvos pelas obras de justiça que praticamos, mas segundo a misericórdia que Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E como que esse Espírito Santo foi derramado? Já falei a resposta. Como ele foi enviado sobre nós? Ele foi derramado. Será que eu poderia aqui trocar a palavra derramado por aspergido? Sim,
Porque aspergir é sinônimo de derramar. O Espírito Santo foi o que em mim e em você, quando nós cremos em Jesus Cristo? Ele foi derramado. Nós não mergulhamos no Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo de maneira, olha, do alto para baixo, de cima para baixo. Certo? Isso é derramamento do Espírito. Ok? Tito 3,5. Então, aí já diria que o símbolo do derramamento do Espírito Santo não poderia ser um mergulhar no Espírito Santo, como a gente canta, como a gente muitas vezes fala, porque a Bíblia não diz assim. A Bíblia fala de um derramar do Espírito Santo. A gente pode ir para um outro texto? Claro que pode. Qual texto? Joel, que é o texto áureo da profecia a respeito do derramamento do Espírito Santo. Vamos ver o que ele diz aqui, olha, lá em Joel capítulo 2. Esse é o texto, né, base a respeito da promessa do derramamento, da aspersão do Espírito Santo. Joel capítulo 2, versículo 28 diz: acontecerá depois, nos últimos dias, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei. Eu poderia usar de novo a palavra aspergirei o Espírito Santo. Se o batismo visível é um símbolo do batismo invisível, o batismo com o Espírito Santo não é um mergulho, mas é um derramamento. Não está claro isso? Eu não gosto muito dessa frase, não está claro isso, porque parece assim que o outro não consegue entender as coisas. Não é isso que eu quero dizer, querido, mas realmente, né, há uma leitura que, olha, não tem como negar a aparência de clareza. Existe um outro versículo ainda no Antigo Testamento, em Ezequiel, que eu quero ler com você, que também nos parece ser uma grande profecia a respeito do derramamento do Espírito Santo, da aspersão do Espírito Santo. Se encontra lá em Ezequiel, lá no capítulo 36, olha lá, se você tem aí uma Bíblia, o versículo 25. E aqui ainda eu vou dizer que é mais grave. Olha só a leitura segundo a versão atualizada, tá bom? Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Diz assim: então, ele está falando da renovação que ele traria, né, nos últimos dias, ou que ele traria através da nova aliança que seria feita entre Deus e os homens. E ele diz assim, ó, então, ou seja, depois disso, né, para completar esta nova aliança, aspergirei água pura sobre vós. Ezequiel 36, 25. E aqui, o que eu posso dizer? O batismo é por imersão ou por aspersão? Aqui é uma profecia, aqui eu vou te dizer, claríssima, a respeito do batismo, de como que em Cristo as coisas se dariam. E ele nos diz o quê? Então, aspergirei água pura sobre vós. Do que ele está falando, se não for a respeito do símbolo do batismo? Parece, de novo, que está claro que na nova aliança, que em Cristo Jesus, o símbolo que teríamos dessa nova vida ou desta entrada no reino de Deus seria a aspersão, o derramamento. Aqui em Ezequiel ele está falando de derramamento de água, de aspersão de água. Em outros textos que lemos, como Joel e Tito, ele está falando de derramamento do Espírito. E eu nem vou citar lá Atos capítulo 2, onde ele vai dizer do cumprimento da promessa de Joel 2. E que aconteceu lá, que cumpriu-se a palavra de Joel 2, quando o Espírito veio sobre as pessoas.
As pessoas que estavam reunidas no dia de Pentecostes, elas não mergulharam no Espírito, elas receberam o Espírito. Essa é a primeira parte, como eu disse, para não ficar muito longo, nós vamos fazer de 15 em 15 minutos no máximo. Encerro por aqui, daqui a pouco você vai ter a parte 2, você não vai ficar de fora, beleza? Deus abençoe!